Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com o Gregory Gaboardi, que tem um doutorado em filosofia pela PUC do Rio Grande do Sul. Ele fez o mestrado também por essa mesma instituição e está falando lá de Porto Alegre. É um prazer recebê-lo aqui no canal, Gregory, e vou primeiro perguntar sobre os seus temas de pesquisa do mestrado para o doutorado, se foi uma continuidade, se você mudou alguma coisa, como é que você vê a sua trajetória, né, dessas duas pesquisas que você fez, né, uma primeira e essa mais recentemente concluída. Obrigado pela presença aqui no canal, Gregory. Obrigado, Caio. Eu acompanho as entrevistas do canal, acho que faz um trabalho excelente e muito importante, que é muito necessário para a divulgação da filosofia no nosso país, que carece muito disso, eu acho. E então é uma honra, né, poder estar participando aqui dessa entrevista contigo. E respondendo a tua pergunta, a minha trajetória ela foi, né, eu não vim da filosofia, na verdade eu comecei a me interessar pela filosofia na graduação, fiz em outra área, foi na comunicação. E inicialmente o meu interesse era em metafísica, na verdade. Inicialmente o meu interesse era especificamente metafísica da lógica. Eu tinha algumas ideias que eu já vinha trabalhando sobre metafísica da lógica. Só que eu concluí a graduação em 2012, né? E eu passei 2 anos tentando entrar na pós com um projeto em metafísica, e aquilo ali não estava dando certo, né? E aqui não tinha nenhum departamento de pesquisa também, que eu acho que me pareceu que seria muito receptivo para aquele tipo de trabalho. E aí bom, né, por questões assim, em parte pragmáticas, eu tive que migrar, né? Bom, vou para epistemologia, então, para ver se, né, com um projeto na epistemologia eu consigo entrar na pós. Mas, claro, não foi só pragmático, porque nessas reflexões que eu fazia sobre metafísica, metafísica da lógica, mas também quando a gente pensa na metafísica em geral, no último século a gente teve muitas críticas à metafísica, né? A possibilidade de haver conhecimento sobre metafísica e tudo mais, e eu me incomodava com essas críticas. Eu me incomodava com esse ceticismo acerca da metafísica. E aí isso gerou uma espécie de caminho natural para mim dentro da epistemologia, que me levou a me preocupar com o ceticismo, né, na epistemologia. E aí eu pensei, né, de uma maneira ingênua, né, agora eu consigo ver, né, em retrospectiva, mas de uma maneira ingênua eu pensei que, bom, se esse ceticismo, né, sobre a metafísica me incomoda, e eu pensava, né, que se há conhecimento metafísico, ele não é nada mais que algum tipo de conhecimento sobre o mundo, né, sobre a realidade. Eu pensei, bom, então acho que o que eu tenho que atacar, digamos assim, né, na epistemologia é o ceticismo, e especificamente o ceticismo sobre o nosso conhecimento do mundo, né, o ceticismo sobre o nosso conhecimento do mundo exterior. E aí foi para esse tópico que eu me voltei. Só que, num primeiro momento, né, no mestrado, porque ao longo da pós eu tive 2 eixos, digamos assim, 2 focos principais de pesquisa. Um foi o ceticismo e o outro foi o conhecimento a priori. E esses tópicos, para mim, eles pareceram relacionados. Porque o ceticismo, né, sobre a metafísica, muitas vezes, ele é reflexo de um ceticismo mais geral sobre o conhecimento a priori, né, sobre a possibilidade do conhecimento a priori, em especial a possibilidade de conhecimento a priori sobre o mundo, né, aquela ideia, desde Kant lá, que a gente tem, né, da possibilidade do sintético a priori, né, a possibilidade de conhecimento a priori de verdades sintéticas. Esse ceticismo, né, que vem desde lá, embora Kant, né, tente dar uma resposta para isso, que ele tenta agradar, né, os dois lados, né, ele tenta salvar a metafísica, mas de uma maneira que muitos defensores da metafísica acham que, na verdade, é uma espécie de sacrifício da metafísica para que a gente faça alguma outra coisa que é diferente, né, que no caso é o que Kant faz na filosofia dele. Mas, em todo caso, né, a ideia de que não há conhecimento metafísico, muitas vezes ela é acompanhada por essa ideia de que não há conhecimento a priori, em especial que não há conhecimento a priori sobre o mundo, né, sobre a realidade.
E por isso esse foi um dos focos, né, do meu interesse em epistemologia, foi a natureza e a possibilidade do conhecimento a priori. E o outro foco, né, e claro, mais indireto e mais generalizado, foi o próprio ceticismo. O próprio ceticismo não é só sobre o conhecimento a priori, mas o ceticismo sobre o nosso conhecimento do mundo exterior de modo mais geral, porque foi aquele que me pareceu ser o problema mais profundo por trás do problema que me interessava. E aí no mestrado, né, nesse primeiro momento, eu trabalhei com o conhecimento a priori. Foi a minha dissertação foi sobre o conhecimento a priori de verdades contingentes, né, que foi uma ideia até um tanto, se a gente olhar para a literatura, ela é um tanto recente, ela chega de uma maneira mais impactante na literatura com o trabalho do Pipe, que tem aquela ideia dele, né, do conhecimento sobre o metro padrão e tudo mais, mas depois surgiram vários argumentos, exemplos na literatura de casos que seriam de conhecimento a priori de verdades contingentes. E isso tudo é bastante disputado, mas a minha dissertação é uma revisão da literatura sobre isso, na qual eu avalio alguns argumentos, né? Não proponho nenhum argumento novo, mas eu avalio alguns argumentos importantes nessa literatura e defendo, né, que esses argumentos eles funcionam, né? No fim das contas eles se sustentam. Já no doutorado, aí o meu interesse ele se voltou propriamente para o ceticismo, né? Por o ceticismo sobre o nosso conhecimento do mundo exterior. É importante dizer isso, porque tem vários tipos de ceticismo, né? Existe o ceticismo pirrônico, existe ceticismo sobre outros tipos de conhecimento, como, por exemplo, o caso do próprio ceticismo sobre o conhecimento a priori. Só que, como eu disse, eu entrei, né, eu fui entrando na pós-graduação com uma visão quase heróica, assim, uma visão, né, de vou acabar com o ceticismo, né, vou refutar isso aí, vamos acabar com essa palhaçada. E isso foi mudando, né, ao longo da pós-graduação isso foi mudando. No início, eu tinha uma ideia de oferecer uma refutação desse ceticismo. No caso, a formulação específica desse ceticismo que me interessava é a cartesiana, né? Muita gente, às vezes, não separa o ceticismo cartesiano do ceticismo sobre o nosso conhecimento do mundo exterior. O ceticismo sobre o nosso conhecimento do mundo exterior ele é mais geral, né? O ceticismo cartesiano é um caminho para se chegar nesse tipo de ceticismo. Existem outros argumentos, além do cartesiano, para que a gente chegue nessa conclusão, nessa tese cética. Só que a versão cartesiana é a que ficou mais célebre, né? Desde dos argumentos que o Descartes sugere lá nas Meditações, que essa versão ficou mais célebre e o que é característico dela é que ela envolve as hipóteses céticas. Ela envolve aqueles cenários mirabolantes que a gente conhece, né? Desde o Descartes lá tem o cenário do sonho, né? Eu poderia estar sonhando que estou de frente para a minha lareira, enquanto na verdade não estou. Então, né, como é que eu sei que eu estou de frente para a minha lareira? Até a versão do gênio maligno, né? Até as novas roupagens que isso ganhou mais recentemente. Né? Tem a versão lá do Putnam, do cérebro incubado, né? Que seria um cérebro flutuando, recebendo estímulos de um computador que talvez seja controlado por cientistas malignos ou por uma conspiração de robôs, mas que me colocam nessa simulação na qual eu penso que eu estou no mundo que a gente pensa que está, enquanto na verdade eu estou num mundo muito diferente. Eu acredito que tenho mãos, mas eu não tenho mãos, essa crença é falsa, e a maior parte das minhas crenças sobre o mundo são falsas e tudo mais, né? Que é o cenário cético. E agora, né, isso já ficou muito mais entranhado, né, na cultura pop, digamos assim, né, com Matrix e tudo mais, isso que a gente conhece. E aí esse era o tipo de ceticismo especificamente que me interessava mais, né? Porque eu achava que, não, vou ter uma refutação para esse ceticismo. Porque, poxa, se eu conseguir responder esse ceticismo, vai ficar fácil lidar com o ceticismo sobre a metafísica ou qualquer coisa assim. Só que eu fui vendo que a maioria das respostas que eu ia encontrando na literatura, elas me pareciam um pouco injustas com o cético. Elas não me pareciam dar o tratamento que, digamos assim, a argumentação cética merecia. Né? Em alguma medida, elas me pareciam menosprezar a dificuldade do problema. E, com isso, o meu interesse, minha própria abordagem, ela foi mudando ao longo do doutorado. Então, assim, nesse primeiro momento, eu queria oferecer uma refutação do ceticismo. Aí, num segundo momento, eu queria só nem oferecer uma refutação, mas eu queria só pegar as diferentes formulações do argumento cético que a gente encontra e identificar aquela que seria mais poderosa, né? Identificar aquela que seria mais forte.
para discutir, né, e defender uma formulação que eu achava que não, essa formulação aqui é a melhor, né, essa é aquela que a gente tem que encarar para lidar com o ceticismo. Até isso mudou e eu resolvi na tese, que foi o resultado mesmo, o produto final, digamos assim, foi um trabalho de meta-epistemologia, foi um trabalho de discutir a própria natureza do nosso conhecimento de que o ceticismo é falso, né? Ao invés de discutir se o ceticismo é verdadeiro ou falso, de discutir se o argumento cético funciona ou não, foi de, né, assumir uma posição sobre isso. No caso, eu assumo que a gente pode saber que o ceticismo é falso, mas discutir como que seria esse tipo de conhecimento, né? E aí, grosso modo, né, esse é o eixo, assim, é o tema central, digamos assim, da tese. Muito interessante, Gregory. Eu não estou familiarizado com essa literatura mais recente que você apresenta, mas eu achei que você foi bem claro e coloca o problema de uma maneira que as pessoas que não conhecem exatamente esse assunto podem ter alguma ideia do que você está abordando, né? Isso que eu achei interessante, da maneira como você coloca. É claro, Descartes, Kant, essa forma mais histórica de abordar os problemas é uma forma de leitura dos textos filosóficos, mas tem essa outra que é interessante também, e que também se serve da reconstrução histórica dos problemas, mas que tenta recolocá-los numa perspectiva contemporânea, né? Para atacar os problemas de outros pontos de vista. Então, assim, eu queria, se você pudesse desenvolver um pouco mais um ponto para a gente continuar a conversa a partir daí. Você falou que haveria outros argumentos também para se chegar a isso, que o Descartes seria o que ficou mais famoso. Se você puder falar um pouco desses outros, você também reconstruiu eles para desenvolver na tese, e também autores, né, textos, o que a gente tem disponível para quem não é da área, né, que não estuda exatamente isso, né, poder se inteirar um pouco mais sobre o assunto, desde coisas mais introdutórias até textos mais, enfim, teses, coisas assim, em língua estrangeira, mas sobretudo em português, se você soubesse, se tem coisas traduzidas, né, para o público que está assistindo. Uhum. Sobre outros argumentos, aqui a gente talvez teria que entrar num certo grau de detalhe que eu não sei se eu vou conseguir expor com tanta precisão quanto eu deveria assim na fala, né? Por isso que muita coisa funciona melhor. Mas o argumento, né? Existe agora um certo consenso na literatura que o argumento, existe um argumento padrão, assim, um argumento cético padrão, né? Seria um argumento que ele representaria o tipo, né, de argumento que a gente encontra lá no Descartes. E esse argumento ele teria, grosso modo, a seguinte natureza. A primeira premissa dele é de que, bom, eu vou falar na primeira pessoa, aqui a gente poderia entrar em algumas minúcias, mas que eu vou deixar de lado. A primeira premissa dele se eu sei que tenho mãos, por exemplo, né? Se eu sei que tenho mãos, então eu sei que eu não estou apenas sonhando que eu tenho mãos, ou eu sei que eu não estou sendo enganado por um gênio maligno que eu tenho mãos. Segunda premissa, eu não sei que eu não estou apenas sonhando que eu tenho mãos, ou eu não sei que eu não estou sendo apenas enganado de que eu tenho mãos, eu sou um cérebro incubado, por exemplo, recebendo a simulação de que eu tenho mãos. Conclusão, logo, eu não sei que tenho mãos. Então, assim, a estrutura dele é, na primeira premissa, se eu sei que P, onde P é alguma proposição sobre o mundo exterior, né? Tenho mãos, tenho cabeça, estou sentado, estou dando uma entrevista, estou na frente de um computador, esse tipo de proposição, né? Estou de frente de uma árvore, toda essa gama de proposições sobre o mundo exterior que a gente normalmente pensa que sabe. E aí a consequente, né? A primeira premissa, uma condicional, né? Se sei que P, né? Se sei que tenho mãos, então sei que não HC, e HC é uma hipótese cética, né? Então sei que não estou sonhando, né? Que tenho mãos. Segunda premissa, não sei que não estou sonhando que tenho mãos, né? Eu nego a consequente. Logo, a conclusão, por modos clones, não sei que tenho mãos. Essa é a forma padrão, né? E aí aqui a gente poderia aprofundar, ela é desdobrada em outras formulações, né? Tem uma versão que, ao invés de falar de conhecimento, fala de justificação, que seria uma versão mais extrema ainda, né? Porque algumas pessoas podem achar que é mais
né? Ah, tudo bem dizer que eu, por exemplo, não sei que tenho mãos, mas dizer que eu não sei nem, dizer que eu não tenho nem justificação para crer que eu tenho mãos, né? Dizer que eu não sou nem racional ao crer que tenho mãos, por exemplo, parece muito mais drástico. Hein? Então, o argumento ele tem versões mais fortes ou versões menos fortes. E cada premissa dessas também ela pode ser apoiada, por sua vez, por outras suposições, por outros princípios. Né? O argumento ele pode ter subargumentos, mas, assim, para dar uma imagem geral, esse é o argumento padrão, né, hoje na literatura. E esse seria, né, digamos assim, a versão cartesiana. Mas existem outras versões, né, normalmente mais fracas. Né? Elas até não são tão discutidas porque geralmente elas são consideradas menos interessantes, para que a gente estabeleça a mesma conclusão. Né? Uma versão, por exemplo, apela para algum tipo de infalibilismo. É uma versão que diz, por exemplo, que se eu sei que P, né, se eu sei que tenho mãos, então a minha base para crer que P é infalível. Né? Eu não posso ter essa base e a minha crença ser falsa. Por exemplo, eu não posso ter, digamos que eu creio que eu tenho mãos com base na minha experiência visual, né? Eu olho, ou minha experiência tátil, eu toco nas coisas. Se essa base, se eu puder ter essas experiências e ainda assim não ter mãos, essas crenças serem falsas, então eu não saberia que tenho mãos. Segundo a premissa, a minha base não é infalível, conclusão, logo, eu não sei que tenho mãos. Esse seria um argumento baseado no infalibilismo, para se estabelecer a conclusão cética. E geralmente ele é considerado menos interessante porque o argumento padrão que eu apresentei antes, ele não depende de infalibilismo, por exemplo. E o infalibilismo é considerado uma suposição mais substancial e tudo mais, né, que tem mais gente que rejeita por boas razões, enquanto aquele argumento de antes, mesmo que o sujeito seja falibilismo, ele vai ser ameaçado por aquele argumento também. Aquele argumento não depende disso. E tem outros argumentos, né, na literatura que podem, né, estabelecer essa mesma conclusão, é que ela se generaliza. Eu não falei isso, mas né, é intuitivo que ela se generaliza. O P que eu peguei aqui, né, tem uma é um tanto arbitrário, a gente poderia substituir por tudo aquilo que a gente pensa que a gente tem de conhecimento sobre o mundo exterior. E aquele argumento, né, o padrão, é o que parece estabelecer isso de uma maneira mais intuitiva, né? Não é óbvio onde está o erro daquele argumento, né? Não é óbvio qual é a suposição mais frágil daquele argumento. E aí por isso ele recebe a maior atenção na literatura. Mas tem outros argumentos e uma fonte em inglês que eu acho que é muito boa, que faz um apanhado desses argumentos, é um artigo do Ron Nita, que saiu em 2018 num volume, que é o... Eu estou tentando lembrar um nome, eu acho que é o Routledge Book of Skepticism. É um volume só dedicado ao ceticismo. Depois eu posso passar para ti por escrito, né, caso seja interessante divulgar essa informação. Mas em inglês eu acho que é trabalho mais recente que eu conheço, que faz um apanhado desses argumentos, né, sobre o ceticismo acerca do nosso conhecimento do mundo exterior, é esse artigo do Ramnira. Tem um outro também artigo no livro de 2004, o Evidentialism, do Feldman e do Coni, que é uma coletânea de artigos deles, né, mas o último artigo daquele livro também faz isso, né, só não é tão atualizado quanto esse do Nita, e também não é tão introdutório, digamos assim, né? Ele já assume mais do leitor. Mas um autor que eu acho que vale a pena, né, para quem se interessa sobre isso acompanhar, porque ele tem um trabalho muito claro, infelizmente também só em inglês, mas ele tem um trabalho muito claro, ele tem vários artigos que são introdutórios, é o Duncan Pritchard. O Duncan Pritchard ele produz a nível industrial artigos sobre ceticismo, tem muita coisa, né? Ele tem o site dele, ele disponibiliza lá os artigos dele, é fácil conseguir o material dele na internet. E ele é muito acessível, né? Não digo só o próprio Pritchard, mas a escrita dele também é muito acessível. Só que aí o único detalhe, né? O único porém, no caso do Pritchard, é que o Pritchard ele se concentra nessa versão do argumento cético padrão, né? Ele se argumenta, ele não dá bola para essa versão do infalibilismo e para outras versões que a gente encontra por aí. Ele se concentra, de fato, nessa formulação do argumento que é, né, a estrela, assim, né, onde toda a atenção, né, a maior parte da atenção nessa discussão sobre o ceticismo se concentra na literatura. Mas eu penso que ele vale muito a pena para quem se interessa sobre esse assunto pesquisar
o trabalho dele, do Pritchard. E eu não sei quer dar uma continuidade com isso sobre essa questão histórica, porque até um ponto interessante que tu levantou aí. De fato, a minha abordagem, ela não tem muito... Bom, até seria inapropriado dizer que não tem nada de histórico. Assim, realmente a tese ela se concentra em argumentos. Os capítulos eles chegam a ser subdivididos, as sessões por argumento, né? É uma gama de argumentos que eu considero na tese, os argumentos pró uma posição que eu chamo de modéstia e os argumentos que são contrários a essa posição e pelo modo como eu defino, que são favoráveis à ambição, que é a negação da modéstia. Embora na tese, né, apesar dela não ter esse caráter histórico, a posição que eu defendo na tese é a posição que seria mais historicamente ortodoxa, que é a posição ambiciosa, que é a posição que eu penso que a gente encontra lá em Descartes, em Kant, que historicamente é a posição que, né, foi mais assumida, embora ela raramente seja explicitamente articulada, ela tem sido assumida, né, historicamente, por autores mais recentes também, como Stroud, o Filmerton. Desculpa, não falei um autor em português, o Filmerton. Tem um livro traduzido dele pela Voz de Epistemologia, que ele fala de ceticismo, e o Filmerton também ele tem uma versão, um argumento em defesa do ceticismo, que também não é uma versão padrão, não é uma versão baseada na hipótese cética. Se ela é melhor do que aquela versão do infalibilismo que eu comentei, é discutível, mas a versão dele é uma versão que muitas vezes tem autores que pensam que é a versão que a gente encontra em Hume, por exemplo, mas a ideia dele é que o nosso conhecimento sobre o mundo exterior ele sempre seria inferencial. Né? Tu saber que tu tem mãos, ou tu saber que tu está na frente de uma cadeira, seria sempre uma inferência que tu faz a partir da tua experiência. Né? Tu tem experiência de, tenho experiência de estar vendo as minhas mãos, tenho experiência de estar vendo uma cadeira, e tu infere a partir disso, bom, então há uma cadeira aqui, né? Ou eu tenho mãos. Seria sempre uma inferência que a gente faz, a gente sempre dá um passo das nossas experiências, digamos assim, né, para o nosso mundo interior, para o mundo exterior, e assim que a gente adquiriria conhecimento sobre o mundo exterior. Seria sempre inferencial. Sempre saberia que tem mãos, ou saberia que existem cadeiras na frente de uma árvore a partir desse tipo de inferência baseado nas suas experiências, né? A partir do que te parece ser o caso, das aparências, digamos assim. E o Filmerton pensa que isso, né, a gente assume isso e no argumento cético a gente consegue articular ele desse modo. Ele pensa que tem um princípio que diz que sempre que tu vai ter conhecimento inferencial, tu precisa saber que a premissa, né, da qual tu vai fazer a inferência, tu tem que saber que aquela premissa é verdadeira, ela tem que ser item de conhecimento, e tu também tem que saber que aquela inferência vai te levar a conhecimento sobre o mundo exterior. Né? Não basta tu fazer o raciocínio e ele te levar ao conhecimento, é algo mais sofisticado, é mais exigente. Tu tem que saber que, se tu fizer aquele raciocínio, ele vai te levar a conhecimento. E aí o Filmerton pensa que o cético explora essa fragilidade. Não? O cético nos questiona, mas como que você pode saber que, partindo das tuas aparências, né, das experiências, de como as coisas parecem ser o caso para ti, como que tu sabe, né, que garantia tu tem, que base tu tem para pensar que isso vai te dar conhecimento sobre o mundo exterior? E aí o cético ele vai pressionar a ideia de que tu não tem nenhuma garantia a priori para isso. Né? Tu não tem nada só no conteúdo dos teus pensamentos, ou na tua capacidade, né, de na tua competência conceitual, ou verdades matemáticas, verdades lógicas, não tem nada dessa natureza que vai te garantir que o teu conhecimento sobre as tuas experiências vai te fornecer conhecimento sobre o mundo exterior. E, né, o outro lado do dilema que o cético tentaria colocar é que tu também não poderia ter conhecimento empírico te dando essa ponte, porque isso seria circular. Né? Tu assumiria conhecimento sobre o mundo exterior para explicar como tu pode ter conhecimento sobre o mundo exterior a partir das tuas experiências. Então, enfim, eu fiz, desculpa que eu fiz um grande desvio, mas é só para dar mais um exemplo de argumento, né, além do argumento cartesiano, ou do argumento padrão, para um tipo de argumento que pode estabelecer o ceticismo, que é um que o Filmerton explora, e o Filmerton apresenta ele nesse livro, né, o Epistemologia. Ele está publicado, eu acho que é pela... Eu não sei se é pela Vozes ou é pela Gradiva, eu não lembro, acho que é Vozes, acho que é a editora Vozes, né? Que é um bom livro, um livro mais introdutório de epistemologia em geral, e que trata do ceticismo. Embora ele não trate do ceticismo na versão padrão, ele trata nessa versão mais do filme. Mas se eu pudesse apontar uma limitação do livro, não defeito, é exatamente esse. Ele vai muito pelo aquilo que o Filmerton
aborda, pelas teorias que interessam a ele. O Filmerton é honesto sobre isso, né? É um livro bem direcionado para aquilo que para o próprio Filmerton interessa. Ele não é um livro tão bom como Introdução Geral, né? Como Introdução Geral, tanto a epistemologia quanto o ceticismo, aí realmente os melhores estão em inglês, assim, né? Em português não. A gente encontra muitos artigos bons, assim, por exemplo, no site da Crítica na Rede, tem muitos artigos sobre isso e tudo mais. Mas livro eu indicaria o Filmerton, né, só fazendo essa ressalva sobre essas limitações. Muito bom. E voltando ao seu mestrado, o que você acrescentaria sobre a questão do conhecimento a priori, os juízos sintéticos, a partir do que você desenvolveu no doutorado? É até curioso, que teve uma ideia com essa ideia do contingente a priori que eu defendi no mestrado, que eu achei que porque assim, quando eu apresentei, né, o projeto do doutorado, eu imaginei primeiro que o projeto mudou, né? O projeto era para ser, como eu coloquei, ia ser sobre uma coisa e depois acabou mudando, mas eu até não achei que eu ia conseguir recuperar muito da discussão da dissertação do mestrado para o doutorado, mas no fim, né, por acaso, até acabei recuperando um pouco disso, dessa conversa sobre o contingente a priori. Mas a ideia é que assim, historicamente, né, a ideia que se tem é que o conhecimento a priori é conhecimento, né, grosso modo, é conhecimento que é obtido de uma maneira independente da experiência. Eu não, e é independente da experiência no sentido que as minhas experiências sensoriais, né, tudo que eu vejo, que eu sinto, pelo cheiro, pelo paladar, tudo pelos nossos sentidos, não depende, né, que qualquer coisa das experiências, né, qualquer conteúdo das nossas experiências pelas quais a gente passa, sirva como evidência para a crença, né? Então, por exemplo, os casos, né, clássicos, né, paradigmáticos de conhecimento a priori, conhecimento matemático, por exemplo, 5 mais 7 igual a 12, ou você saber que, por exemplo, se um objeto A é maior que um objeto B e o objeto B é maior que o objeto C, então o objeto A é maior que o objeto C. Você saber, por exemplo, que nenhum objeto é completamente verde, completamente vermelho ao mesmo tempo. Você saber que, por exemplo, punir inocentes errados. Enfim, tem toda uma lista, né, do que seriam os casos, né, típicos de conhecimento a priori. E historicamente se pensou que o conhecimento a priori ele se aplicava apenas para verdades necessárias, né? Por exemplo, os casos típicos seriam as verdades matemáticas, né? Aquelas proposições que não podem ser falsas, como 5 mais 7 igual a 12. Ou, por exemplo, nenhum objeto é diferente de si mesmo, ou nenhum objeto é maior que si mesmo, etc. Enquanto o conhecimento que não é a priori, que seria o conhecimento a posteriori, o conhecimento empírico, ele sim abarcaria as verdades contingentes, né? Por exemplo, não está chovendo em Porto Alegre agora. Poderia estar chovendo em Porto Alegre agora, né? Não tem nenhum absurdo nisso, né? Quando você fala, há um mundo possível em que está chovendo em Porto Alegre agora, mas não está chovendo agora em Porto Alegre. Isso é uma verdade contingente. Ela é verdadeira no nosso mundo, mas poderia ser falsa. E a ideia era que o conhecimento empírico ele abarcaria essas verdades. Eu não teria como saber a priori verdades dessa natureza, né? Enquanto, por outro lado, também eu não poderia ter conhecimento empírico de verdades necessárias. E entra aqui nessas divisões a divisão analítico-sintético, mas eu vou deixar ela de lado, porque não vai importar tanto. Mas também, né, especialmente pelo lado dos empiristas, existe a ideia de que o conhecimento a priori era sempre conhecimento de verdades analíticas e que verdades analíticas são sempre necessárias, enquanto, por outro lado, o conhecimento a posteriori seria sempre de verdades contingentes, e verdades contingentes sempre seriam verdades sintéticas, né, que não são analíticas. E essa foi uma posição predominante, digamos assim, né, na epistemologia, na reflexão, desde Kant, a gente pode dizer, né, desde que Kant introduziu a distinção analítico-sintético e a priori a posteriori. Embora, né, introduziu essa distinção, mas não é uma distinção que não tivesse já algumas versões, digamos assim, precursoras, né, algumas ideias próximas disso a gente já encontrava antes, desde Leibniz e Hume e tudo mais. Mas Kant, né, que deu os termos, deu nome aos bois, digamos assim, introduziu mais rigorosamente, formalmente, essas distinções. E por muito tempo a nossa ideia era essa, né, a ideia mais partilhada pelos filósofos era de que o conhecimento a priori era conhecimento de verdades necessárias, conhecimento posterior era conhecimento de verdades contingentes. E aí o Kripke, né, ele, nos anos 70, ele, no trabalho dele que foi uma aula, né, que virou o livro
nomear a necessidade, que tem tradução, uma tradução de 2012 da Gradiva, mas é o Naming Necessity, que ele mostrou que essa identificação entre as categorias ela parecia se basear em um erro, parecia se basear em misturar considerações metafísicas com considerações epistemológicas. E aí que ele introduziu a possibilidade de haver conhecimento a priori de verdades contingentes. O exemplo que ele deu foi a gente saber, né, quando foi feito, digamos assim, o batismo da barra, que virou, né, a referência para a barra do metro, a medida do metro padrão, que é uma barra lá em Paris. Ele diz, bom, no momento que foi feito, foi estabelecido, né, bom, esse aqui é a medida do metro padrão, né? Isso é o que mede o metro. Né? A ideia dele é que saber que, por exemplo, o metro padrão mede o comprimento dessa barra é um caso de conhecimento a priori, né? Porque é algo que é estipulado, é algo que é definido no momento, né? É feito aquela definição, que aquela medida é a medida do metro. Só que, né, diz o Philippe, isso seria contingente, porque há um mundo possível em que, digamos, a barra foi aquecida ou foi resfriada, ela tem um comprimento diferente do mundo que, por acaso, ocorreu dela ter no nosso mundo. Então, nesses outros mundos, o comprimento do metro seria diferente. Logo, né, o Philippe sustenta, a gente teria conhecimento a priori, né, não depende de uma experiência, não preciso fazer nenhum experimento, é simplesmente algo que é determinado na hora ali, né, que é definido no momento aquilo, que é aquele comprimento da barra, do metro, desculpa, só que é contingente porque ela poderia ter outro comprimento. Então, isso seria um exemplo de caso de conhecimento a priori de uma verdade contingente. Então, a gente teria que divorciar essas categorias, né? Diz respeito ao ser conhecimento a priori do que diz respeito ao ser contingente ou ser necessário. Assim como ele defende que há exemplos de conhecimento a posteriori de verdades necessárias. Né? Então, a gente também teria que divorciar nesses outros lados. E aí, na dissertação, eu pego alguns argumentos em defesa dessa possibilidade, né, de conhecimento de outros casos, né, de outros argumentos que passaram a ser oferecidos, que defendem que há a possibilidade do conhecimento a priori de verdades contingentes. Um desses argumentos, né, ele tenta estabelecer que uma verdade contingente, um exemplo, o John Hawthorne, na verdade, oferece esse argumento, que uma verdade, algo que a gente pode considerar uma verdade contingente, é a de que se eu tenho uma teoria, certo? Uma certa teoria T, digamos, que ela melhor explica certas experiências que eu tenho, né? Digamos que eu tenho a experiência de estar vendo uma cadeira, né? E digamos que a teoria que melhor explica essa evidência é alguma teoria microfísica da física que diz respeito às partículas. Aquilo ali é uma nuvem de partículas com certas ligações que está se chocando e está gerando por uma série de reações essa experiência que eu tenho. E essa teoria que me diz que a cadeira é isso, é o que melhor explica essa experiência. Digamos que a outra teoria que eu tenho é uma teoria de fadas, né? Que são fadas microscópicas que estão fazendo aquilo e que as fadas são governadas por espíritos da natureza. Enfim, qualquer teoria mirabolante. Digamos que eu tenho essa teoria que é a melhor explica, por contraste com essa outra. Eu posso ter então, uma antecedente que me diz que se eu tenho essa teoria, que é a que melhor explica certas experiências, então essa teoria é verdadeira. Né? A gente costuma fazer esse tipo de raciocínio o tempo todo. Né? A gente infere, por exemplo, se tu chega em casa e a porta está arrombada, tu vai inferir que alguém arrombou a tua casa, né? Alguém invadiu a sua casa. Tu vai inferir isso porque é o que melhor explica o fato de que tu chegou em casa e a tua porta está arrombada. Pode ser que não seja isso, pode ser que uma ventania brutal, né? Uma ventania muito violenta tenha arrombado a tua porta e pareça que alguém invadiu a tua casa sem que ninguém tenha invadido. Mas uma boa explicação para tu parar com esse cenário é que alguém arrombou a tua casa. Então, essa condicional, ela, né, em termos de teorias, mas o que ela está tentando caracterizar é isso, né? É esse tipo de exposição que a gente faz. Então, a gente pode pensar nessa condicional. Se eu tenho uma teoria que é a teoria que melhor explica as minhas experiências, então essa teoria é verdadeira. Essa condicional é contingente. Pode ser que uma teoria explique muito bem as evidências, seja que melhor explique dado um leque de teorias, mas ainda assim seja a teoria falsa. Assim, uma outra teoria que talvez não pareça explicar tão bem seja a explicação verdadeira para aqueles fatos, né? Como esse exemplo da ventania, né? Poderia acontecer. Então, ela é contingente, certo? Essa condicional, né? CT, digamos, né? T, que é um nome, é uma teoria arbitrária. É a teoria que melhor explica minhas evidências, então essa teoria é verdadeira. Essa condicional é contingente,
Mas, né, o Hawthorne defende, ela poderia ser conhecida a priori. A ideia é que se a gente simplesmente pensa nessa condicional, no conteúdo dela, né, que se T é a melhor explicação, então T é verdadeira, eu não preciso de nenhuma experiência, né, para me apontando a verdade dessa condicional. Não, é algo que a gente simplesmente considera o conteúdo dessa proposição e a gente está justificado a crer nele, assim como acontece com 5 mais 7 igual a 12, ou punir inocentes errado, ou torturar crianças por prazer errado, ou, enfim, todo o leque de casos que a gente tem de conhecimento a priori. Então, a ideia é que, se eu considero essa condicional, ela também é plausível, né? A gente também tem justificação para crer nela. É que se uma certa teoria que melhor explica as minhas experiências, então ela é verdadeira. Ainda que a gente possa se enganar, né? O conhecimento a priori ele não precisa ser infalível. Eu posso ter justificação a priori para crer numa proposição e ela ser falsa. Não tem problema nenhum nisso. O mesmo acontece com essa condicional. Pode ser que ela seja falsa. No entanto, ainda assim parece que a gente tem justificação a priori para crer nela. Só pela consideração do conteúdo dela, ela nos parece altamente plausível, né? Nos atrai para a verdade do conteúdo dela. E esse exemplo especificamente, né, que ele voltou na discussão que eu faço na tese sobre ceticismo, né? Como eu disse, não é uma discussão diretamente sobre ceticismo, né? É uma discussão meta-epistemológica, mas a ideia é que alguns autores podem aproveitar isso em resposta ao cético, né? A ideia é dizer que não é porque, como eu sei, por exemplo, que a hipótese cética é falsa, né? Como eu sei que eu não estou sonhando? Bom, eu sei a priori que o que melhor explica a minha experiência é a hipótese do mundo exterior, não é a hipótese de outra sonho. E uma vez que eu sei disso, e que eu sei que, claro que o cético vai discordar, né? Mas e que eu sei que, de fato, a hipótese do mundo exterior é a que melhor explica as minhas experiências, então eu sei que eu não estou sonhando, por exemplo. E, né, na dissertação, claro, na dissertação eu não falo de ceticismo, eu só falo desses argumentos em relação ao contingente a priori. Eu defendo que há, sim. Não, só no final eu comentei que na dissertação do mestrado eu também falo de racionalismo, que é uma preocupação que eu tenho ali, é só defender, aí sim é um detalhe um pouco mais histórico, mas defender que o racionalista, o defensor do racionalismo, ele pode defender que existe conhecimento a priori de verdades contingentes, né? Porque não é, né, alguns autores que, né, não tem tanta clareza sobre isso, aí também é algo que eu tento fazer na dissertação, mas é um detalhe menor. Muito bom, Gregory. Gostei muito da conversa. Está disponível já a sua tese no repositório lá? A tese ainda não. A tese vai levar agora um pouco mais de um mês para ela ser disponibilizada. Ok. Então, depois, quando tiver disponível, você, se puder me enviar o link, né, eu coloco aí na descrição do vídeo para as pessoas que se interessarem poderem ter acesso. E é isso, gostei muito da conversa. Se você quiser dizer mais alguma coisa, fica à vontade aí para a gente caminhar para o encerramento. Não, foi muito legal. Até foi bom, porque eu, no fim, falei mais da dissertação até da tese. Mas foi bom para refrescar a memória também, porque eu já não lembrava muito de algumas coisas da dissertação. Mas é isso. Muito obrigado pela entrevista, né? E venham várias outras entrevistas com vários outros filósofos aí pelo Brasil, porque eu acho que é muito importante esse trabalho. E obrigado de novo. Valeu, Gregory. Eu que agradeço. Gostei muito. E também quem assistiu aqui, eu agradeço. Como eu sempre peço, deixem comentários aí no vídeo para a gente saber o que vocês estão achando, né? Perguntas também, colocações que vocês quiserem para continuar a conversa depois. Fiquem ligados nas próximas conversações filosóficas.